Alô, meu povo! Tá na hora da aula. Vamos sentar, vamos estudar, vamos assistir Eletromag 1 já! Boa tarde para vocês. Já preparei o desenho ali para não demorar muito para fazer o desenho e eu utilizar o tempo da aula para fazer discussões, mas não precisa começar dali não, tá? É só porque eu tô querendo fazer, já deixar no jeito. Hoje nós vamos discutir as duas primeiras aulas que a gente fez, a aula que a gente fez semana passada, foi só uma introdução, bem introdutória mesmo. Hoje eu vou recapitular boa parte daquelas discussões, porém com um nível maior de profundidade. A parte boa é que ainda está simples, tá? A aula de hoje ainda é simples, a aula da semana que vem eu acho que já começa a pegar um pouquinho. O que eu quero dizer que ainda está simples? Ainda não vamos entrar numa matemática muito pesada, tá? O curso de eletromagnetismo, ele tem um dos objetivos é que vocês estejam aptos à manipulação de equações e de uma matemática mais acurada. Tá? Então a gente vai trabalhar muito com integral de superfície, integral de volume, integral de linha, e a hora que for preciso, eu vou sempre recordar os conceitos com vocês e a gente vai sempre fazendo pausas para eu trabalhar conceito por conceito, tudo bem? Bom, vamos começar então. O que nós discutimos na aula passada? Vamos fazer uma breve revisão da aula passada. E aí, hoje, eu quero tornar isso um pouquinho mais claro. Vamos fazer uma revisão. Revisão. Na aula passada, a gente viu que a matéria tem alguma propriedade que se manifesta de maneira muito evidente quando eu atrito dois corpos, tá? E essa propriedade, quando dois corpos são atritados, eles adquirem essa propriedade que a gente não sabe o que é, e essa propriedade permite que um interaja com o outro. Tá certo? Por questões históricas e por questão de nomenclatura, essa propriedade foi batizada de propriedade elétrica. Por quê? Porque se percebeu que ao atritar bastão de vidro um coelho, você atraía pequenos pedacinhos de âmbar. Esse âmbar, em grego, era elétron, por isso se chamou de propriedade elétrica. O que eu quero deixar claro, que eu quero que esteja na cabeça de vocês? Embora vocês sejam futuros engenheiros eletricistas, vocês chegaram aqui ao terceiro ano, quarto, quinto, vocês ainda não têm noção do que é carga elétrica. É para ser um absurdo? Não sei. Não sei, não estou sendo irônico, não. Mas quero deixar claro que a gente ainda não sabe. A gente ainda não consegue. Se alguém perguntasse o que é uma carga elétrica, vocês ainda não conseguem discutir de maneira aprofundada. Por quê? A gente não percebe a carga elétrica. O que a gente percebe? Os efeitos da carga elétrica. Tá certo? A gente sabe o quê? Que carga elétrica interage uma com a outra. E como é que a gente percebe essa interação? Através da ação de uma força. Então, o problema é o seguinte, quando o ímã atrai um prego, é uma força elétrica? É uma força magnética. Então, um pequeno problema seria como é que eu vou distinguir se a propriedade que está causando a interação entre dois corpos é a propriedade elétrica ao invés da magnética ou ao invés da gravitacional. Quero que isso esteja sempre na cabeça de vocês. Tudo bem? Mas já vou adiantar. Magnetismo é uma forma de manifestação da eletricidade também. Tá certo? Tem relação. Por isso que o curso se chama eletromagnetismo. Tá? Porque na realidade não existe uma separação entre esses dois. Na prática mesmo, aqui a gente está vendo a interação entre cargas elétricas em repouso. Aí não vai ter campo magnético. Tudo bem? Mas o que eu quero deixar claro é o seguinte, nessa dificuldade que a gente não tem uma percepção sensorial do que é uma carga elétrica. Como é que eu vou saber? Eu vejo dois corpos interagindo. Como é que eu vou identificar se a interação desses corpos é uma interação de natureza elétrica ou de qualquer outro tipo de ação à distância? Porque essa é uma característica da força elétrica. Ela é uma ação à distância. Um corpo, de alguma forma que eu também não sei como, ele consegue aplicar força em outro sem que eles estejam em contato.
A gente vê isso de maneira tão repetida desde o ensino médio, que a gente trata como normal e a gente deixa de pensar no quão fantástico é isso. Vamos pensar um pouquinho. Como é que eu tenho uma carga positiva aqui? Ela percebe que perto dela tem outra carga positiva para aplicar uma força de repulsão. Como é que eu tenho uma carga positiva? Como é que ele identifica que próximo a ela tem uma carga negativa? Fala, putz, agora eu vou me aproximar. Como que uma percebe a presença da outra? Então, quando eu falo interação à distância, eles se interagem sem que um esteja em contato com o outro, eu estou dando uma simplicidade que, na realidade, esse conceito não tem. Tudo bem? E, olha, a gente pede pro cara ligar o ar, ele não liga o ar. Só apertar um botão. Agora ligou. Tudo bem? Mas, assim, eu vou perguntar, entenderam? O entenderam no sentido de que, ó, vocês entenderam que vocês não estão sabendo nada? É isso. Entenderam o que vocês ainda não sabem? Tá certo? Fiquem tranquilos, porque a gente ainda não entende por que existe campo elétrico, por que existe a interação elétrica. Então, o curso de Eletromag, a gente não entende como, a gente não entende por quê, a gente não entende as origens, mas a gente entende a interação. Então, a gente vai descrever a interação sem, em um primeiro momento, se preocupar com as causas. Tudo bem? E aí, o que a gente viu? A gente viu que, olha, essa propriedade elétrica que o corpo adquire, ela gera dois tipos de forças, força atrativa e força repulsiva. Isso é um indicativo que essa propriedade, ela se manifesta de duas formas. Essas duas maneiras, por questões históricas, a gente resolveu chamar de carga elétrica. Quando vem o Benjamin Franklin, ele resolve dar um nome de carga elétrica positiva e carga elétrica negativa. Então, nós vimos isso. Nós vamos tratar essa característica elétrica pelo nome de carga elétrica. Tudo bem? Só que eu vou contar, aí agora acabou a revisão. Por mais que o título aqui está revisão, eu já vou começar a aprofundar. O Franklin, ele acreditava que a propriedade elétrica era um fluido. Sabem o que é um fluido? Se eu perguntar o que é um fluido, o que vocês responderiam? O que vem na cabeça na hora que eu falo fluido? Líquido, ótimo. Gasoso, certo? Não, um líquido tem volume definido. Se eu for definir fisicamente, fluido é qualquer coisa que escoa. Fluido é qualquer coisa que não suporta a força tangencial. Esse é aquele nome bonito para você impressionar a galerinha naquele churrasco e parecer que você é um engenheiro super culto. Não, isso aqui é um fluido. O fluido não suporta a força tangencial. Vamos tentar explicar um pouquinho de outra forma. Isso aqui é um fluido? Não. Então presta atenção que quando eu pressiono ele contra a lousa, existem forças de atrito. Forças de atrito são forças tangenciais. Percebe que ele está em repouso devido à ação dessas forças de atrito? Porque o peso puxa ele para baixo. A minha mão empurra ele para frente, a lousa empurra ele para trás. Então alguém tem que estar empurrando ele para cima. É a força de atrito. Tudo bem? Agora, imagine eu tentar fazer isso com um líquido. Imagine eu pegue uma porção de água e tente segurar uma porção de água aqui. O que vai acontecer com essa porção de água? Eu vou conseguir segurá-la? Não, ela vai escoar. Isso é um fluido. Um fluido é uma coisa que escoa, ele não suporta forças tangenciais. Tudo bem? Então, o Franklin, ele acreditava que a carga elétrica era um fluido. E esse fluido tinha a seguinte propriedade. Ele preenchia os corpos mais eletrizados. Então, um corpo que tinha essa propriedade elétrica, um corpo que estava muito eletrizado, ele estava cheio desse fluido. E esse fluido, o Franklin atribuía à carga positiva. Então, ele entendia o seguinte, olha, o que é o choque? Olha que negócio interessante. O que é o choque? Eu tenho um corpo muito eletrizado, eu coloco a mão nesse corpo muito eletrizado, como existe um desbalanço de carga elétrica, esse fluido escorre do corpo mais eletrizado para o corpo menos eletrizado. Tudo bem? Certo? Me fala um exemplo real que vocês têm na natureza de ver coisas escorrendo, devido a uma diferença de alguma coisa.
Cachoeira. Não precisa nem ser cachoeira. Pode ser assim, ó, se eu tenho um rio e existe um desnível, o que vai acontecer? Vai escoar. Tudo bem? Esse desnível indica que existe uma diferença de potencial gravitacional. Então, só tem água. Como é que chama quando a água está escoando? Quem pesca chama muito, como é que vocês chamam? Corrente. Tá pegando os nomes? Estão captando os nomes? Então, olha só. A diferença de potencial gravitacional faz com que exista um escoamento da água. Esse escoamento da água, o que a gente chama? Corrente. Corrente de água. Daí vem os nomes também que vocês utilizam em engenharia elétrica. Os nomes, eles são muito oriundos do fato de se acreditar que a carga elétrica era um fluido. Então, o que você fez? Como é que você gera uma corrente elétrica? O que você precisa? Vocês estão fazendo circuitos elétricos. Tem que ter uma diferença de que tipo de potencial? Elétrico. Uma diferença de potencial elétrico causa uma corrente elétrica. Hoje a gente já sabe que a carga elétrica não é um fluido. Só que vocês percebem que os nomes permaneceram e as interpretações também ainda dão uma noção intuitiva muito boa para a gente. Então isso era o que o Franklin acreditava. Por mais que estivesse errado o que o Franklin acreditava, que a carga elétrica não é um fluido, tá? Tem um detalhe muito interessante nisso, que é o princípio de conservação da carga. Porque, olha só, se eu interpreto que a carga elétrica é um fluido e que ele escoa de corpos mais eletrizados para corpos menos eletrizados, está implícito nisso que não existe produção de carga elétrica. Um corpo vai estar mais eletrizado que outro quando ele receber mais esse fluido elétrico. Quando eu colocar ele em contato com outro, a tendência é buscar uma igualdade na quantidade desse fluido elétrico. Análogo, vocês não tiveram isso em Física 2, ao conceito de calor, que também era tido como um fluido que escoava de corpos mais quentes para corpos mais frios, até que eles atingissem a mesma temperatura. Então, uma coisa que vai ser crucial para que a gente possa entender daqui para frente é esse princípio que ele nasce dessa ideia do Franklin. Olha que legal, eu estou chegando numa conclusão correta a partir de uma hipótese que estava errada. Tudo bem? Então, esse é o princípio de conservação da carga. Ah, professor, como que funciona então esse princípio? Ó, conservação, vou escrever inteiro, da carga. A carga elétrica, cara, é um negócio extremamente interessante, né? Carga elétrica, ela é 100% conservada. Deixa eu tentar dar uma ideia para vocês. Imagine que eu tenho aqui, vamos fazer o seguinte, sempre que eu colocar vermelhinho, eu vou entender que ele está com carga elétrica positiva, esse fluido positivo. Tá? Já, em 10 minutos, nós não vamos mais falar de fluido. E quando eu colocar azulzinho, eu vou falar que tem falta desse fluido. Então, na realidade, para o Franklin, carga positiva era excesso de fluido, carga negativa era a ausência desse fluido elétrico. E aí o Franklin acreditava que ao atritar um corpo no outro, esse fluido escoava de um corpo para o outro. Então, ao atritar, você não tinha que os dois ficaram com cargas de mesma natureza. Um adquiria carga de uma natureza, outro adquiria carga de natureza oposta. Então, eu vou fazer só um exemplozinho aqui, só para a gente tentar entender. Ó, imagine que eu tenho aqui uma esfera. Tá? Ela está aqui com esse fluido elétrico, que nós vamos interpretar ele como carga positiva. Ainda não sei medir carga elétrica. Tá? Vamos falar que ele tem 10... Fala o seu sobrenome, ô Cadmiel. 10 Lima. Nome... 10 Benines. Ficou legal, né? Então essa é a nossa unidade de carga agora. Então aqui eu tenho 10 Benines. Tá? Vamos imaginar que isso aqui é um condutor. Bom, ele é um metal. Um condutor não, porque vocês ainda não sabem o que é um condutor. Vamos imaginar que ele seja um metal. De acordo? Ele é um metal. Eu chego perto desse metal, um outro metal. Esse daqui está eletrizado. Esse daqui eu vou colocar, ele está com 0 Benini. Certo? Se eu coloquei ele... Por que eu coloquei metal? Porque o fluxo... Olha outra vez um nome que lembra
Fluido. Fluxo. Tudo bem? Circulação. Esse nome vocês nunca viram, né? Mas vocês já viram, por exemplo, os nomes divergente, rotacional. Isso está tudo relacionado a fluido. Tudo bem? Então vamos lá. Ó, então coloquei aqui uma carga com 0 Benini. Coloquei os dois em contato. Por que eu estou falando que é metal? Porque a carga elétrica consegue fluir com mais facilidade em metais. Então eu coloquei os dois em contato. Tem um corpo com muito fluido elétrico e outro com pouco fluido elétrico. O que vai acontecer? Vai fluir, tudo bem? Vai fluir carga elétrica. De onde para onde vai fluir carga elétrica? Do corpo mais eletrizado para o menos eletrizado. Vai fluir a vida inteira? Qual que vai ser a configuração final? Os dois vão ficar com quanto? 5 benines. Tudo bem? Olha que legal. Isso é comprovado experimentalmente. É o princípio de conservação da carga. Tudo bem? Você não produz carga elétrica. Você apenas transfere carga elétrica de um ponto para outro. Eu vejo que vocês ficam preocupados em anotar, só que vocês podem ver que, assim, pela minha lousa, vocês não vão conseguir depois anotar no caderno, vocês não vão conseguir acompanhar nada. Porque é muito mais do que eu falo. Só que tudo isso que eu estou falando, pode ficar tranquilo que vai no material que eu estou escrevendo, que eu vou escrevendo para vocês. Tudo bem? Na realidade, eu estou tentando fazer diferente. Eu estou tentando escrever o material antes, para já estar pronto, para eu já lançar hoje para vocês. Por que normalmente eu não faço isso? Porque aí chega em aula, alguém tira uma dúvida, eu surjo com outra ideia, eu discuto outra coisa, aí tudo que eu discuti eu vou inserir lá. Tá certo? Para que vocês usem o tempo aqui, ou para anotar alguma coisa que vocês achem muito interessante, ou para que vocês discutam comigo mais na aula. Tudo bem? Certo? Então, não precisa preocupar em ficar anotando. Mas beleza, então, entendido o princípio de conservação da carga? Tá? Estamos falando de Benjamin Franklin. Vocês lembram em que século viveu Benjamin Franklin? Não é 19 não, hein? Eu estou falando eu acho. Ele é da Revolução Americana, acredito que seja século XVII, né? Século XVII? 1700, isso, século XVIII. Eu falei 17 pensando em 1700, então é século XVIII. Tá? Vamos dar um salto, vamos lá para o século XX. E vamos falar uma coisa que eu só vou falar para que depois vocês não digam que eu não contei, mas isso não será utilizado aqui ao longo do nosso curso. Tá? Estamos saltando lá para o meio do século XX. Oi? Não. Millikan. J.J. Millikan. Tá? O que esse cara fez? Esse cara começou a estudar exatamente essa propriedade elétrica. Tá? Olha que interessante. Vocês já viram falar em sentido real e sentido convencional da corrente, né? O sentido real é diferente do convencional. Qual que é o convencional? Foi convencionado por quê? Porque se acreditava que o fluido que preenchia atribuiu-se às cargas positivas. Entretanto, o Millikan, fazendo um experimento com gotas de óleos, que se alguém um dia fizer uma faculdade de física, você vai ter o prazer ou o desprazer de fazer esse tipo de experimento, que é altamente complexo. Você fica com o olho no microscópio, você borrifa gotas de óleo. Essas gotas de óleo passam para um lugar, aí elas sofrem um atrito, elas ficam eletrizadas, elas ficam entre duas placas de um capacitor carregadas, e aí você tem que ajustar o carregamento desse capacitor até que a gota de óleo não se mova. Porque a hora que ela não se mover, quanto que é a força resultante nela? 0. E aí, a partir daí, você é capaz de calcular quanto de carga elétrica tem na gota de óleo. Tá? O Millikan fez esses experimentos. Quando eu fiz, a gente tinha que fazer só 10 medidas. Não era durante a aula. O laboratório, você tinha que reservar o laboratório por 12 horas. O Millikan fez milhares e milhares de medidas. Tá? E o Millikan, isso daqui é para discutir num curso de física quântica, mais aprofundado, mas o Millikan chegou num resultado que, de novo, muitas vezes é apresentado para vocês como óbvio, só que, cara, é fantástico. Ele chegou ao seguinte, olha, carga elétrica não é fluido, não. Até porque se carga elétrica fosse fluido, ela poderia assumir qualquer valor. Porque assim, ó, fluido, vamos pegar, vocês falaram líquido, água. Eu consigo pegar 1 litro de água?
Consigo pegar 1,5 litros de água? 1,2 litros de água? 1,0001 litros de água? Consigo. Porque um fluido é uma coisa contínua. A carga elétrica não é contínua. A carga elétrica não vem em quantidades com todos os valores possíveis. A carga elétrica ela é discretizada. O Millikan descobriu que a menor carga elétrica possível, a qual ele chamou de carga elementar, ela era, já vou dar o valor, depois eu vou explicar, isso daqui, ó, 1,6 vezes 10 a menos 19, aqui é a unidade de carga elétrica que a gente usa no sistema internacional, que é Coulomb. Bem? Traduzindo, não existe nenhum corpo na natureza que vai apresentar uma carga de 2 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Porque a carga elétrica, ela vem em pequenos pacotinhos. Imagine que não exista moeda de 1 centavo. Que só existam moedas de 2 centavos. Múltiplos de 2. Certo? É possível alguém ter 5 centavos no bolso? Não. Por quê? Porque só a menor unidade de moeda possível é qual? A 2 centavos. Então só vão existir múltiplos de 2. Então na natureza só existem cargas elétricas múltiplos desse número. 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá bom, mas quem são os portadores? Quem são as partículas que carregam essa carga elétrica? Aí vem a descoberta do Millikan. Primeiro, que é responsável pela condução de corrente elétrica, que é o elétron. E aí por isso tem a licença, poxa, mas o responsável pela condução de corrente elétrica nos fios, tá, é o elétron. Poxa, mas a gente acabou de descobrir, que o elétron possui uma carga negativa. Pô, mas a gente adotou um sentido como se fosse carga positiva. Puta, vamos resolver isso, vai, vamos chamar um sentido real e outro de convencional. Bem? Mais surpreendente ainda foi a descoberta que a partícula com uma carga oposta, que produzia uma carga de natureza diferente a essa, é uma partícula que não tem nada a ver com o elétron. Mas não tem nada a ver. Que é o próton. O próton pesa aproximadamente 1896 vezes a mais que o elétron. O próton é uma partícula completamente diferente do elétron. Só que estranhamente, muito estranhamente, ele tem uma carga de mesmo modo. Isso daqui é uma coisa assustadoramente fantástica. Tá? Você tem duas partículas de natureza completamente distintas e elas apresentam a mesma quantidade. Você pode perguntar, professor, o que significa um Coulomb? Já já a gente discute. Então, só quero falar isso para vocês. Portanto, se eu quiser saber a carga total em um material eletrizado, o que eu preciso saber? Preciso saber quantos elétrons ele tem? Não. Preciso saber quantos prótons ele tem? Não. Eu preciso saber quanto que ele tem em excesso, ou de prótons, ou de elétrons. Se ele tiver 2 elétrons a mais que o número de prótons, ele vai ter uma carga negativa de 3,2 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Se ele tiver 4 prótons a mais que o número de elétrons, ele vai ter uma carga 6,4 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Sempre múltiplo. Então eu posso colocar isso daqui, ó. Mais ou menos N vezes E. No qual esse N é o número de portadores em excesso. E aí você analisa. Se tiver em excesso elétron, é negativo. Se tiver em excesso próton, é positivo. Tudo bem? Isso traz um problema para nós. Isso traz um grande problema para nós. Antes, só deixa eu ver se vocês entenderam o significado de eu dizer que a carga elétrica é discreta. Vamos lá. Quando você está comendo, tem arroz e feijão lá no seu prato. O arroz é contínuo ou é discreto? É discreto. Você consegue separar, você consegue pegar 1 grão de arroz, para você chegar no segundo grão de arroz, você não precisa passar pelo 1,5 grão. De acordo? Tudo bem? A água do feijão, contínua ou discreta? Contínua. Tudo bem?
Olha o nome, contínua. Onde vocês escutaram esse nome, contínua? Cara, legal, circuito, né? Em circuito elétrico utiliza-se o nome corrente contínua, muitas vezes de maneira errada, tá? Na maioria das vezes. Quando se fala corrente contínua em circuitos elétricos, ele não está querendo dizer contínua, ele quer dizer constante, tá? Porque uma corrente alternada, ela também passa por todos os valores, né? Ela passa pelo valor. Ela, por exemplo, se eu pegar uma corrente de amplitude 3 volts, quer dizer que ela vai do menos 3 por mais 3. Não é o desenho, não é assim? Então ela é uma corrente contínua. Mas é que o nome em engenharia elétrica vira sinônimo de constante. Mas antes disso, onde é que vocês viram o nome contínuo? Cálculo. Porque vocês trabalhavam com funções contínuas. E funções contínuas eram aquelas funções que admitiam todos os valores no intervalo. E tinha uma regra que era fenomenal. Você só pode derivar funções contínuas. Integrar nem tanto, mas vocês só trabalham com integrais de funções contínuas. Mas peraí, se a carga elétrica é uma grandeza discreta, isso significa que eu não vou poder usar as ferramentas do cálculo para trabalhar com isso aqui. Pelo menos não no cálculo diferencial integral que vocês conhecem. Porque o cálculo diferencial integral que vocês conhecem, ele é utilizado para trabalhar com grandezas que são contínuas. E aí, como é que a gente resolve esse problema? Eu tenho que ensinar outro cálculo? Tenho que começar a ensinar matemática discreta para vocês? Por sorte de vocês, vocês não têm o curso de eletromagnetismo quântico. Do eletromagnetismo quântico eu precisaria. Aqui eu não preciso. Você sabe por quê? Vou fazer outro questionamento para vocês. Areia da praia. Foi na praia, Rio de Janeiro, catou a areia da praia. Contínua ou discreta? Não. Contínua ou discreta? Ela é discreta, porque vai ter pequenos pontos. Mas dá para considerar contínua? Por que dá para considerar ela aproximadamente contínua? Porque os pedacinhos são muito pequenos. Como os pedacinhos são muito pequenos, se eu quiser olhar de longe, ao invés de eu contar quantidade por quantidade de pedacinho, eu posso ver aquilo como uma grandeza contínua e trabalhar em litros, a massa, trabalhar só a parte contínua dela. Nós vamos analisar o eletromagnetismo onde? Olhando bem de perto ou olhando de longe? Olhando de longe. Cara, olha o tamanho que é essa carga. 10 elevado a quanto? Menos 19. Você tem que colocar um 0, 19 zeros para aparecer o primeiro número. Então, porque assim, o que eu falei, a teoria do eletromagnetismo, descrita pelo Maxwell, ela acabou no final do século XVIII, no finalzinho do século XIX. A discretização só foi percebida no século XX. Então, muitas das teorias, muitas das tecnologias foram desenvolvidas considerando ela como contínua. Não é possível que agora eu tenha essa noção, que eu tenho que pegar tudo e jogar fora. Não, por quê? Porque, como eu estou no mundo macroscópico, eu não consigo perceber a discretização da carga. Tudo bem? Mas deixar claro, a teoria nasce da ideia de carga elétrica ser fluido. Tudo bem? E é graças, para quem não gosta de cálculo 4, tudo aquilo que vocês viram em cálculo 4, rotacional, divergente, teorema de Green, teorema de Stokes, teorema de Gauss, ele nasce justamente para dar conta das equações de Maxwell, para dar conta do eletromagnetismo. Porque o Maxwell, quando escreveu as equações, ele não escreveu 4, ele escreveu 21. E aí os caras, para reduzir, foram criando mais ferramentas matemáticas, a partir da interpretação física que eles faziam dos fenômenos elétricos. Tudo bem? Certo? Bom, então, como eu falei, não precisa decorar essa fórmula, não vou cobrar isso aqui de vocês. É só para que vocês saibam, a carga elétrica, nós estamos tratando como contínua, mas ela é discreta. Tudo bem? Então vamos lá. Então vamos começar de verdade agora, então. Bom, tem uma coisa que é interessantíssima, né? Seria vocês perguntarem para mim, professor, mas o que significa um Coulomb? Tá? No Sistema Internacional de Unidades, a grandeza que é definida é o ampere. Um Coulomb é a quantidade de carga que atravessa uma secção transversal
em 1 segundo, sendo que a corrente é 1 ampere. Mas o que é 1 ampere? Aí a gente precisa voltar e definir. Tá? O que é medir? Isso já combinei com vocês. Medir é comparar. Na realidade, essas grandezas que são intrínsecas, a gente não mede elas de maneira direta. A gente mede as grandezas intrínsecas pela interação que elas fazem. Como é que eu meço a minha massa? Como é que eu meço a minha massa? Na prática, eu vou e subo numa balança. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou medindo não a massa, eu estou medindo a interação entre o meu corpo e o planeta Terra. Eu sei que o planeta Terra me puxa para baixo com uma força que é diretamente proporcional à minha massa. Eu subo na balança, a balança calcula essa interação e divide pelo fator de proporção e obtém a minha massa. Aí a pergunta, tá bom, como é que eu vou medir a carga elétrica? Aí já eu chego. Mas como é que a gente vai medir a carga elétrica? Através de interação. Que tipo de interação? Interação elétrica. Tudo bem? Então, na realidade, o que a gente vai medir não é a carga elétrica. O que nós vamos medir é a força elétrica. Então, nós vamos precisar de uma medida padrão. Nós vamos precisar de uma carga padrão. E como é que eu obtenho isso? Vamos aguardar um pouquinho, tá bom? Vamos começar a falar aqui como é que o Coulomb fez para obter essa ideia dessa interação elétrica. Primeiro, uma coisa que eu já falei na aula passada. O Coulomb conhecia bastante os trabalhos do Newton de gravitação. E uma das consequências da gravitação, a principal lei que mede a interação entre massas, é que a interação entre massas ela cai com o inverso do quadrado da distância. Ou seja, eu tenho duas massas, tenho uma certa força. Força de 10. Não, força de 8. Se eu dobrar a distância, a força vai cair 4 vezes. Porque a força cai com o quadrado da distância. A distância multiplicou por 2, então a força cai 4 vezes. Se a distância triplicar, a intensidade da força cai 9 vezes. Cai com o quadrado da distância. Tudo bem? O Coulomb sabia disso. Uma consequência matemática disso é que se eu tiver uma casca esférica oca, não vai existir força gravitacional lá dentro. Tá? Isso é uma propriedade de forças que caem com o inverso do quadrado da distância. Qualquer força, qualquer tipo de interação que cair com o inverso do quadrado da distância vai se anular se você estiver no interior de uma esfera. Tudo bem? E um outro resultado conhecido por Coulomb era que numa esfera condutora carregada, toda a carga ia para a superfície. Se toda a carga ia para a superfície, isso significava que ali no interior não tinha força nenhuma. Se não tinha força nenhuma, se a força no interior era nula, então isso era um indício que a interação elétrica também caía com o inverso quadrado da distância. Então, tendo isso em mente, vamos colocar, essa é a primeira conclusão do Coulomb. O módulo da força elétrica entre duas cargas pontuais, vamos prestar atenção, estou falando módulo entre duas cargas pontuais. Um ponto na média para quem me falar o que é uma carga pontual. Ia ganhar um ponto para falar que a carga pontual é a carga que está em um ponto. Hã? Essa aí está merecendo mais do que o da Alexandre. Carga pontual são cargas que a interação, que a distância delas é muito grande comparada às dimensões. Pega aqui, por exemplo, esse giz aqui, ó. Vocês olhando para aí, esse giz, ele é pontual para vocês ou não? Vocês conseguem perceber que ele tem dimensões mensuráveis? Dá para perceber que tem dimensões mensuráveis. Então ele não é pontual. Só que se eu for lá no pátio e mostrar esse giz para vocês vão tratar como pontual. Porque as dimensões do giz são desprezíveis comparadas às distâncias que estão envolvidas. Então, a lei de Coulomb, esse é um detalhe que normalmente é muito esquecido nas discussões, a lei de Coulomb trata de interações entre cargas pontuais, certo? A distância entre as cargas, ela é muito grande comparada às dimensões das cargas. Tudo bem? Então,
A primeira coisa que o Coulomb percebeu, que ele intuiu, foi isso, olha. Ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Presta atenção que eu estou representando distância pela letra R, tá? Isso tem um motivo, já já vai aparecer o porquê. Certo? E aí, Coulomb fez um aparato parecido com aquele ali, ó. Coulomb fez um aparato parecido com aquele ali. Tá? O que é esse aparato? Por algum processo que já já a gente vai discutir, o Coulomb fazia o seguinte, olha. Eu criei aqui, ó, é um material isolante. Tudo que está em azul aqui é material isolante. Eu eletrizei duas esferas e deixei elas igualmente eletrizadas. É possível fazer isso? Me dá uma maneira que vocês me garantem que as duas estão igualmente eletrizadas, que as duas têm a mesma carga. Qual o princípio que eu já discuti com vocês, que me permite, que eu falo assim, ó, eu quero que vocês deixem duas carguinhas, duas esferinhas metálicas, para ficar mais fácil, com a mesma carga elétrica. Princípio da conservação da carga. Como que você faria? Você atrita uma e faz o quê? Encosta a outra. Então, só estou falando assim, ó, o processo era possível. Só que não dá para eu saber quanto de carga que tem. Estamos juntos? Tudo bem? Então o Coulomb conseguia atritar aqui. Ele atritava uma terceira carga qualquer. Ele atritava, não, ele eletrizava. E aí ele, aqui tem vácuo, ele chegava perto, estou imaginando que são todas cargas de mesma natureza, ele chegava perto, o que acontecia? A balança afastava. Tinha uma certa marcação aqui na torção, pela qual ele media a força. Tudo bem? Então, vou dar uma ideia. Puxo essa carguinha, uma ideia da maneira possível, tá? Coloco ela em contato com outra igualzinha. Deixo um tempo e tiro. O que aconteceu com a carga dessa carguinha que eu ainda não sei o valor? Diminuiu quantas vezes? Caiu pela metade. Aí o Coulomb vinha e fazia aqui a mesma coisa. Tudo bem? O que ele notava? Que a força era metade. Tudo bem? O que ele conclui com isso? Que a força é diretamente proporcional à carga. Tudo bem? E presta atenção que tudo isso eu ainda não falei como medir a carga. Só estou utilizando o princípio de conservação. Ficou claro aí, Zé? Pegou a ideia? Então Coulomb descobriu mais do que isso. Ele descobriu que a força era proporcional às cargas interagentes. Não tem como ela ser proporcional apenas a uma carga, porque a interação é dupla. Então a conclusão dele é: a força é proporcional tanto à carga 1 quanto à carga 2. Presta atenção que eu estou colocando proporcional ao módulo da carga. Tudo bem? Ao módulo porque eu estou desconsiderando cargas de naturezas distintas. Tudo bem? Agora uma pergunta para vocês. Aqui é a matemática básica. Se vocês acharem que está difícil, vocês já trancam o curso, porque ainda nós vamos para matemática básica. Tá? Se uma grandeza é diretamente proporcional a duas, isso significa que ela é diretamente proporcional ao produto das duas. Tudo bem? Tudo bem? Então, vamos imaginar que existiu, só para vocês ficarem claros, só para ficar mais claro. Vamos imaginar que a gente está entrando em um táxi que não tem a bandeira. Tá bom? Ou seja, você entrou no táxi, se você não andar nada, ele não cobra nada. Tá certo? Em geral, o táxi cobra pelo quê? Não, mas tudo bem, o taxímetro cobra pelo quê? Pela distância e tem outra coisa. Tempo. Tudo bem? Então eu posso dizer que o preço, para esse táxi que eu estou inventando, que o preço a ser cobrado ele é diretamente proporcional à distância e diretamente proporcional ao tempo. Imagine que o Zé fez uma viagem, ele percorreu 2 quilômetros em 3 minutos. Ele vai pagar R$10. Se o Hugo fizer os mesmos 2 quilômetros em 6 minutos, quanto que ele vai pagar?
20, só dobrou. Mas se ele fizer 6 minutos e 4 quilômetros, ele vai pagar 40. Certo? Porque ele dobrou as duas dependências que tinha. Tudo bem? Preciso pôr na lousa, entenderam o exemplo? Então, se uma grandeza é diretamente proporcional a outras duas, significa que ela é diretamente proporcional ao produto entre elas. Ok? Portanto, módulo da força elétrica é diretamente proporcional ao produto entre essas coisas. Módulo da carga 1, módulo da carga 2, e aí tem que multiplicar por 1 sobre o quadrado da distância, ficará aqui embaixo o quadrado da distância. Show de bola? Tudo bem? Isso foi o que o Coulomb chegou. Tamo junto até aí, gente? Fácil até aqui? Fala. O que você tá... Não? Ah, não, tô tranquilo. Se a gente estiver atrapalhando aqui, você dá alô. Eu quero atrapalhar os caras. Deixa eu fazer outra pergunta. Eu tenho duas grandezas diretamente proporcionais. Tem aqui que isso é diretamente proporcional a isso. Só que vocês vão ser engenheiros. Aqui nós estamos numa aula de física. Tá? Físico não quer trabalhar com proporcionalidade. A gente quer trocar aquela proporcionalidade por uma igualdade. Como é que eu troco a relação de proporcionalidade por uma relação de igualdade? Eu preciso de uma constante. Volta para o táxi. Só que eu já esqueci os valores. Não, 3 minutos e 2 quilômetros. 3 minutos, 2 quilômetros. Quanto que deu o preço? R$10. Certo? Como é que eu cheguei nesses R$10? Eu peguei os 3 minutos, multipliquei por 2 quilômetros, deu 6. Meu exemplo não foi muito bom. Mas aí a constante que faz isso é 10 sobre 6. Porque eu posso dizer o seguinte, ó. Só é para seguir o exemplo que eu fiz. O preço, ele é diretamente proporcional aos quilômetros percorridos, que eu vou colocar com K, diretamente proporcional ao tempo. Tudo bem? Aí no exemplo que eu dei, eram 2 quilômetros, certo? E quanto tempo? 3 minutos. E aí eu falei quilômetros. Aí eu falei que o preço tinha dado R$10. 2 vezes 3, 6. Só que o preço deu 10. Significa que aqui tem uma constante que vale quanto? 10 sobre 6. Entenderam? Qual que é a unidade dessa constante? R$10 sobre 6 reais por quilômetro por minuto. Porque tem que cancelar o quilômetro, tem que cancelar o minuto e tem que sobrar quem? Os reais. Então essa constante ela tem um significado. Qual o significado dela? É o quanto eu pago por quilômetro por minuto rodado. 10 sobre 6 reais. Se vocês não conseguem fazer de cabeça, isso daí vai dar 5 terços, 1,333333333. 1,6666666. Tudo bem? Mas a calculadora está arredondando. É 1,66666 infinito. Tudo bem? Olha que funciona. Depois, quanto que eu falei? Eu falei que eu tinha dobrado aqui, né? Para 4 quilômetros. E aqui eu tinha colocado 6 minutos. Percebe que com essa constante continua dando a mesma coisa? O 6 cancela com 6. 10 vezes 4, R$40. Tudo bem? Então, como é que eu saio de uma relação de proporcionalidade para uma relação de igualdade? Adiciono uma constante. Só que presta atenção que essa constante que será adicionada, não, será inserida na forma, como um fator, ela tem um significado. E a gente tem que buscar entender o significado dela. Não é à toa essa constante. Tudo bem? Aqui no caso, eu vou escrever essa constante da seguinte forma. Então vai ficar força elétrica igual. Preciso inserir uma constante. Vou colocar um índice 0 nela. Bom? Módulo de Q1. Módulo
Q2 dividido pelo quadrado da distância. Certo? Do que você, aquela constante ela vai ter uma interpretação. Tá? Do que depende essa constante? Essa constante deve depender de algumas coisas. Por exemplo, do meio no qual essas cargas estão inseridas. Não é de eu esperar que duas cargas no ar vão se interagir com a mesma intensidade que se eu pegar essas duas cargas e colocar no óleo. Se eu colocar essas duas cargas e colocar na água. Não é de eu esperar que a intensidade da força entre elas seja a mesma. Tanto sei que essa intensidade não é a mesma, que tenho a impressão, por exemplo, que a intensidade dessas forças, da força elétrica na água, é menor que a intensidade da força elétrica no ar. Por que eu tenho essa impressão? O que acontece quando você joga sal na água? Ele dissolve. Certo? Você ioniza o sal. Ele dissolve. Porque o sal, ele é basicamente um átomo positivo, átomo de sódio, Na+, e um átomo negativo, Cl-. Eles estão juntos porque tem uma força elétrica. Certo? Dado daquela forma ali. Jogou na água, se ele dissolveu, é porque a intensidade da força provavelmente aconteceu o quê? Diminuiu. Poxa, mas não diminuiu as cargas. Não mudou a distância? Deve ser só porque essa constante aqui caracterizou o meio. Tudo bem? Certo? Mas isso aí é assunto quando a gente falar de campo elétrico na matéria. Mas entendido até aí? Tá certo? E aí agora eu venho para a pergunta. Como eu coloquei K0, então já estou falando, nós vamos começar estudando eletrostática no vácuo. Agora sim, um ponto na média. Pode procurar aí no celular. Está todo mundo com o celular pronto? O primeiro que me falar a resposta certa leva um ponto na média. Posso deixar? Não. Vocês observem a pergunta primeiro. Certo? Tá todo mundo? Tá todo mundo? Quanto vale aquela constante? Não. Mais uma chance. Vale o tanto que você quiser. Vale o tanto. Cara, alguém aí já teve mais esperto. Se eu tô falando que vai dar um ponto na média, tô dando celular para pesquisar, quer dizer que vocês não vão achar a resposta, né, cara? Ela vale o tanto que você quiser. Você sabe por quê? Você vai com o professor, mas você falou que ela depende do meio. Sim. Só que presta atenção que eu ainda não sei calcular quem. Eu ainda não sei medir quem. Eu ainda não sei medir carga. Eu ainda não sei medir carga. Então aquela constante ali, ela tem o valor que eu quiser que ela tenha. Eu vou fazer um exemplozinho aqui básico para vocês. Tá bom? Eu vou forçar que o valor daquela constante ali seja 1/4. Tudo bem? Eu vou forçar que o valor dela seja 1/4. Por que 1/4? Porque, como eu falei, eu já preparei o material antes, e aí eu vi que 1/4 é legal. Já escolhi, mas vocês... Cara, esse é um negócio interessante. Olha como eu posso criar um exercício que não é difícil, para vocês fazerem em casa. Não é difícil. Não tem como vocês pesquisarem no chat GPT. Não tem como. E você só... Não é difícil, só que você só vai fazer se você realmente entendeu. Eu posso pedir para vocês. Crie um sistema de unidades para o qual o valor dessa constante é 1/4. Vou fazer isso agora. Concorda que é um exercício que você não pode tentar no chat GPT. Por quê? Porque você tem que me explicar como que você mede a carga. Como que você mede a carga. Exato. Tudo bem, mas e aí? Porque você precisa de duas cargas. Você até mede a força. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um teste. O meu teste é o seguinte. Ô Cadmiel, você vai pegar duas bolas. Tudo bem? E você vai atritar essas duas bolas. Não.
Para o pessoal parar de zoar. Você vai atritar uma bola só. Onde você quiser. Você pode atritar com a mão, pegar uma escova, na cara. Você que sabe. Tá certo? Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar essa bola e você vai atritar essa bola 6 vezes por minuto. Tudo bem? Essa bola vai adquirir uma carga elétrica. Ou para que essa bola... Vamos fazer o seguinte. Eu exigi que que a bola que será atritada, ela tenha o que a gente for colocar, eles tenham o mesmo tamanho e seja feita do mesmo material. Porque aí eu consigo dar uma unidade para a carga dessa daqui, ó. Eu consigo dar uma unidade. Deixa eu ver. Eu vou falar que essa carga Q1, ela tem um valor 6 AM. Vê se é um valor. Porque agora, tá vendo que eu estou inventando? O que é 6 AM? Atritadas por minuto. Atritadas em 1 minuto. Inventei. É óbvio que para eu repetir e conseguir garantir a mesma carga, eu tenho que pegar outra bolinha, igualzinho àquela, e fazer o atrito nas mesmas condições, e aí eu vou obter a mesma carga. Tudo bem, é quase que impossível, mas já deu para ter uma ideia, né? Tudo bem? Certo? Depois eu vou ver se 6 ficou legal. Não. Não, 2. Não, esquece. 2 atritadas por minuto. É porque eu quero produzir... É devagar. 2 atritadas por minuto. Tudo bem? Tamo junto? Ok. O 4. Não, 2. 2 atritadas por minuto. Aí eu vou fazer o seguinte, meus amiguinhos. Eu vou pegar essa bola e vou colocá-la em contato com uma outra bola igualzinha e neutra. Tudo bem? Vou dar tempo necessário para elas. Qual vai ser a configuração final das duas? Cada uma vai ter a mesma carga pelo princípio de conservação da carga. Então, eu vou ter uma carga final da 1, vou colocar aqui uma linha, de 1 atritada por minuto. E uma carga final 2, também de 1 atritada por minuto. Pronto. Tudo bem. Vou colocar as duas a uma distância de 1 centímetro. Ok? Vou colocar as duas à distância de 1 centímetro. Então, peguei aqui uma carga. Coloquei as duas à distância de 1 centímetro. O que vai acontecer entre elas? Vai ter uma força de atração ou de repulsão? De repulsão. E aí eu coloco uma molinha isolante aqui que vai medir o valor dessa força. Tudo bem? E agora com vocês, escolhe o valor dessa força. Porque se tem uma molinha, você está calibrando. É você que vai escolher o valor da força. Tudo bem? Escolhe o valor da força. 1 chongs. Gostei. O valor dessa força é 1 chongs. Tá bom? Então, escolhido. Presta atenção o que o Pedro acabou de fazer. Então, ele escolheu que 1 chong é a força trocada entre duas esferas de carga, entre duas cargas de 1 atritada por minuto, separadas a uma distância de 1 centímetro. Vamos ver se a escolha foi boa. Então, 1 chong teria que ser igual a constante vezes quem? 1 atritada por minuto, carga 1, vezes 1 atritada por minuto, carga 2, dividido pelo quadrado da distância. Quanto que é o quadrado da distância? 1 centímetro ao quadrado. Não foi o que eu pedi. Porque se eu fizer as contas ali, quanto é que vai dar o meu K? Vai dar 1. Só que quanto que eu queria que desse o K? 1/4. Como que eu resolvo isso? Basta eu recalibrar a minha balança.
Ao invés de eu falar que essa força aqui é um Chong, eu falo que essa força é quanto? 1/4 de Chong. Aí fechou. Se eu falar que essa força, ao invés de ser um Chong, que ela é 1/4 de Chong, quando eu passar tudo para o outro lado, olha o que eu vou chegar. Eu vou chegar que o K0 é 1/4 Chong por atritada por minuto ao quadrado vezes centímetro ao quadrado. Perceberam que eu consegui escolher o valor da constante? Tudo bem? Eu consigo escolher o valor que eu quiser. O que é interessante? Interessante é que muitas vezes, na hora que vocês estão, em muitos livros, textos de física, eu falo assim, é só uma constante. Calma, cara. Como assim só uma constante? Tudo bem que é você que escolhe o valor, mas como que eu escolho o valor? É a escolha desse valor, dessa constante, que vai definir todo o seu sistema de unidades que você terá que adotar. Ficou legal? Ficou. Mas, por exemplo, eu ainda vou ter que estudar a interação entre cargas elétricas e movimentos. Quando eu estudar a interação entre carga elétrica e movimento, vai aparecer uma constante magnética. Eu vou ter a liberdade de escolha do valor da constante magnética? Não, porque a constante magnética vai estar relacionada com essa daqui. Tudo bem? Entenderam como funciona? Fácil? Tudo bem? O brabo de pôr TH não parece nem Chongs, é Túlios. Não, Túlios, porque o Túlios também é Chong. Posso pagar? Ninguém está copiando mesmo, né? Que horas, fazendo favor? Não, temos tempo ainda para chegar nos pontos mais legais. Deixa eu só falar um negocinho para vocês aqui, que a gente tem 2 sistemas de unidades que são bem legais, tá? Aliás, sugestão de livro aí para vocês, para estudar essa disciplina. Não deveria nem contar, mas muitos dos exercícios que eu bolo vêm desse livro que eu vou sugerir para vocês. Chama Curso de Física de Berkeley. Tá bom? Cara, no meu ponto de vista, para graduação, é o melhor livro que tem para se estudar Física 3. Só que a gente também pode utilizá-lo muito bem para estudar eletromag. Tá? Ele é muito bom. Qual que é um problema? No sistema de unidades adotado pelo curso de Física de Berkeley, volume 2, escrito pelo Charles Kittel, ele adota para a constante eletrostática, sabe que valor? 1. Cara, seria vou melhorar. Ele utiliza um sistema de unidades para o qual a constante vale 1. Mas o quê? 1 dina, ou seja, a força é dada em dinas, por centímetro quadrado, ou seja, nesse sistema, a unidade de distância é o centímetro, e aí a unidade de carga elétrica, essa daqui que vocês nunca viram, o ES. Parece um Chong, né? Não, mas é um ES, unidades eletrostáticas. Tudo bem? Cara, vocês vão falar, vocês estão achando estranho porque vocês já estão acostumados com o sistema internacional. Mas, uma vez que carga é algo que eu não consigo, eu não pego uma balança, você não chega na farmácia, pega 2 coulombs de carga. Não é uma coisa... É natural você imaginar um sistema de unidades que a constante seja 1. Certo? Mas nós adotamos no nosso sistema, que é o sistema internacional, porque no nosso sistema a força se mede em Newton, a distância se mede em metros e a unidade é o que a gente chama de Coulomb. E agora eu posso dizer o que é o significado de 1 Coulomb. Como que eu sei que eu tenho a carga de 1 Coulomb? 1 Coulomb é a carga que, se separada por 1 metro de outra carga igual, produzirá uma força eletrostática de 9 × 10⁹ Newton. Tudo bem?
Cara, mas vai ser difícil fazer isso, hein? É porque, na realidade, o Coulomb, como eu disse, ele é definido a partir de corrente elétrica. Tá? Essas unidades aqui, elas vão estar linkadas, porque lá na força magnética vai aparecer uma outra constante, que é a constante magnética. Tudo bem? Quando eu adoto aqui como 1, sabe quanto que vai ser a constante magnética? 1 sobre o quadrado da velocidade da luz. Ah, e quando eu adoto aqui como sendo 9 vezes 10 a nona, quanto que é a constante magnética nesse sistema de unidades? 10 a menos 7 newtons por coulomb quadrado, segundo ao quadrado. Vocês têm que perguntar, nossa, professor, você é foda, hein? Como é que você fez isso de cabeça? Como é que eu fiz isso de cabeça? Faz um dividido pelo outro. Faz a constante elétrica dividido pela constante magnética. Não, dá 9 vezes 10 é 16. A hora que você fizer a análise das... Opa, eu errei aqui a unidade, eu devo ter errado em outro também. É aqui, ó, é em cima. Eu errei aqui, ó. Não. Gente, é só análise dimensional. Devia ter falado, levava um ponto. Não, tá certo. Porque o metro quadrado passa multiplicando, né? Tudo bem? Quando você faz a divisão, olha só, vamos fazer primeiro a divisão da constante elétrica pela constante magnética, só análise dimensional. Newton corta com Newton, Coulomb corta com Coulomb, vai sobrar metro quadrado por segundo quadrado. Só que metro quadrado por segundo quadrado, o que é isso? Isso é quadrado de velocidade. Quando eu fizer as contas, 9 vezes 10 a nona dividido por 10 a menos 7, dá 9 vezes 10 a 16. Então, 9 vezes 10 a 16 é o quadrado de alguma velocidade. 9 vezes 10 a 16 é o quadrado de 3 vezes 10 oitava. É o quadrado da velocidade da luz. A luz é uma onda eletromagnética, está relacionado a essas constantes. Está relacionado à constante elétrica e à constante magnética. Certo? Tá vendo que, assim, muitas vezes a gente ignora, é só uma constante? Não, cara. Existiu um físico brasileiro na Unicamp, uma vez ele deu uma palestra para nós lá, ele chama André Koch Assis. Ele tinha uma fala que me pegou muito, falou assim, cara, a física, a compreensão da física está na compreensão das constantes que aparecem na física. Existe um motivo da constante universal, olha o nome, constante universal, dela ter esse valor. Para quem é mais religioso, Deus escolheu uns valores de constante que possibilitasse a vida na Terra. Porque é muito interessante que se a constante tivesse um valor um pouquinho diferente, as coisas mudariam completamente, você teria outra física. Tudo bem? Temos 20 minutinhos. Tudo certo, meu povo? Cara, bonito, né? Isso é bonito, né? Nossa, eu acho isso sensacional. Ah, não temos 10 minutinhos. Eu vou parar por aqui hoje, porque eu até conseguiria andar um pouquinho mais. Só que eu vou pedir... Não vou pedir para vocês ficarem aqui, Vou deixar vocês embora. E aí a gente